Olá! Sejam muito bem-vindas, mais um episódio do Diário de Maria. E assim, ó, por aqui tá frio. Tá frio por aí também? Então vamos já começar nosso episódio aquecendo, que se você tiver com frio, você vai esquentar. Se aí onde você tá tiver calor, você vai ficar mais quente ainda, né, Will? Tá frio, Will? Tá um pouquinho, né? Deixa eu perguntar pra você uma coisa. Você já tentou controlar uma situação porque estava com medo que as coisas não saíssem da forma como você esperava? Sabe, como daquela forma como você acha que deveria acontecer? Já tentou acelerar alguma coisa? Você já tentou forçar alguma conversa, manipular algum resultado, forçar algum relacionamento, resolver algum problema do seu jeito, mesmo sabendo que Deus estava naquela situação, mas aí mesmo assim você achava que Deus estava demorando? Porque é isso que nós vamos ver hoje em Gênesis 27. Ele vai nos trazer um capítulo um pouco denso. Não vai ter nenhum ato heróico, não vai ter heróis dentro dessa história. Nós vamos encontrar alguém fazendo algo que não está certo. Nós não vamos encontrar pessoas fazendo tudo certo. Muito pelo contrário, a gente vai encontrar uma família dividida entre um pai agindo por uma preferência e uma mãe manipulando do outro lado, um filho mentindo, um filho alimentando ódio, um filho se sentindo injustiçado, o outro levando um pouco de vantagem. E mesmo assim, no meio deste caos, Deus vai conduzir a sua promessa. Hoje vamos aprender que Deus não precisa da nossa manipulação para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Deus precisa da nossa fidelidade, da nossa fé e da nossa crença que Ele tudo pode. Então é por isso que o tema da aula de hoje é: Deus cumpre promessas, mas não aceita manipulação. E é por isso que a gente vai estudar o capítulo 27 de Gênesis. Vou fazer um resumo para você, mas você lembra, né? Pega a sua Bíblia, lê, porque o capítulo ele é um pouquinho longo, mas eu vou fazer um apanhadão de tudo, combinado? Aqui em Gênesis 27 a gente vai ver que Isaac chega na velhice, ele já está com a visão enfraquecida, a Bíblia fala que ele está praticamente cego, e ele chama seu filho Esaú. Lembra de Esaú? O primeiro dos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tinha o direito de primogenitura, mas ele entregou ela para Jacó por conta de um prato de lentilhas. Mas, no final da vida, Isaac chama Esaú para abençoá-lo, porque naquela época isso era muito sério, era uma tradição muito forte, né? O pai abençoava sempre o primogênito. Isaac não sabia dessa confusão entre os dois. Então, para Isaac, o primogênito continuava sendo Esaú. Ele chama Esaú e fala: Esaú, vai lá, caça um animal, faz uma boa comida para mim, traz esse prato de comida e eu vou te abençoar. Esaú pega e vai fazer o que o pai mandou. Rebeca, a mãe dos dois, esposa de Isaac, escuta aquela conversa, vai lá, chama Jacó e fala: Jacó, seu pai falou isso para Esaú. Vai você, traz uma ovelha, traz um carneiro, eu vou fazer uma comida deliciosa para o teu pai e você vai lá levar para ele como se fosse Esaú para você receber a bênção. Jacó, nesse meio tempo, fica até meio assustado, porque fala: mãe, não vai dar certo, meu pai vai perceber. Esaú era bem peludo, Isaac não tinha pelos. Desculpa, Jacó não tinha pelos. Então, Rebeca fala assim para ele: me traz o cordeiro. E aí ela vai, faz uma boa comida, pega uma roupa de Esaú, veste em Jacó, gente, desculpa. Veste em Jacó para que ele fique com o cheiro de Esaú. E pega os pelos daquele cordeiro, coloca nas mãos e no pescoço de Jacó, para que se o pai passasse a mão, achasse que fosse Esaú. E assim acontece. Ele leva a comida para o pai. A princípio, Isaac acha meio estranho. Ele fala assim: pô, você tem o cheiro de Esaú. Você está trazendo a comida como eu pedi para Esaú, mas você tem a voz de Jacó. Mas como ele estava cego, Jacó continua afirmando que era Esaú. Ele toca, sente o pelo, abraça, sente o cheiro. Todas as bênçãos de Esaú, ele fala para Jacó. Quando Jacó está saindo daquele cômodo, Esaú entra com o prato de comida e aí, gente, vira o caos. Porque Esaú vai lá: meu pai, come a comida, eu trouxe, não sei o quê.
Aí Isaac fica desesperado, fala, mas o que está acontecendo? Quem foi que eu abençoei? Eu acabei de abençoar um homem. E aí eles descobrem que Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Esaú implora por uma benção, mas Isaac fala, eu já dei, inclusive falei que você vai ser servo do seu irmão, já foi, já está dado. E aí Esaú fica com um ódio muito grande de Isaac, o pai até fala umas palavras ali, Isaac fala umas palavras para Esaú, mas não é nem perto da bênção. Esaú fica com muito ódio e fala, meu pai vai morrer, né? Quando ele morrer eu mato Jacó, não tem problema nenhum. Rebeca fica sabendo desse plano, conta para Jacó e pede para que Jacó fuja de casa e vá para a casa de Labão. Labão já apareceu nessa história, hein? Então ele vai, Jacó foge para a casa de Labão e acaba o capítulo. Certo? Vamos entrar nos nossos ensinamentos agora? O primeiro ensinamento que a gente vai tirar dessa história é que Deus não precisa da nossa manipulação para cumprir as suas promessas. Porque, vamos lá, Jacó, ele já tinha recebido, né? Já tinha trocado a primogenitura com Esaú. Rebeca já sabia das promessas, Jacó também já sabia das promessas. A promessa já existia. Só que Rebeca decidiu ajudar Deus. E foi justamente nesse ponto que os problemas começaram. Mesmo ela sabendo das promessas, deixa eu dar uma ajudinha aqui para Deus. Vou ali escutar uma conversa ou outra. Eu tenho meu filho preferido. Deixa eu dar um empurrão nessa promessa. E hoje a gente faz isso também. Muitas vezes a gente acredita que a gente precisa controlar tudo. Então a gente tenta forçar relacionamentos, manipular situações, a gente tenta acelerar processos. A gente tem uma palavra, tem uma promessa, mas e se eu der o meu jeitinho aqui? E se eu for no banco pedir um empréstimo sem consultar Deus? Será que a minha empresa não sai mais rápido? Se eu for buscar uma sociedade, será que não vai acontecer mais rápido? E se eu for pedir para uma amiga me ajudar com aquele relacionamento, será que ele não acontece? Então a gente vai traçando estratégias para garantir resultados que já foram prometidos, Porque a gente tem medo de perder aquilo que Deus nos prometeu. Só que mais que o medo de perder aquilo que Deus nos prometeu, a gente está duvidando do poder de Deus quando a gente faz isso. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Lembra? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu, vai se cumprir. É óbvio que você tem que fazer a sua parte. O Senhor faz o impossível, não a sua parte. Mas você não tem que manipular as situações para conseguir isso. Então, nós precisamos hoje confiar muito mais na fidelidade de Deus do que na nossa capacidade de controlar as situações. É esse o ponto-chave desse capítulo. Porque quando Deus promete, ele não depende da sua ou da minha manipulação para cumprir. Ele só depende da real intenção do seu coração, de você fazer o que lhe cabe fazer e do mais você entregar nas mãos dele. Aquilo que Deus te prometeu não precisa da sua manipulação para acontecer, certo? Aí o segundo ensinamento vai nos trazer que favoritismo destrói qualquer relacionamento. Sério, né? A gente vê favoritismo aqui. Favoritismo do lado de Rebeca, que gostava mais de Jacó, e favoritismo do lado de Isaac, que tendia mais para Esaú por ser o primogênito. Então a gente vê uma família dividida antes mesmo da mentira acontecer. No nascimento desses gêmeos, a família já estava dividida. E hoje a gente vê que o favoritismo continua destruindo relacionamentos. E não é só entre pais e filhos, não. É no ambiente de trabalho, é dentro, sim, da família, né? É dentro de organizações, dentro de empresas com sociedade, dentro das igrejas, dentro da comunidade, dentro do círculo social, dentro do círculo de amigos. O favoritismo destrói, começa a destruir antes do problema acontecer. Hoje, como que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender, para melhorar, aprender o que é parcialidade. Então, a gente precisa entender que nós precisamos agir todos os dias sem parcialidade e com imparcialidade. Eu não te trato bem porque eu gosto de você. Eu não te dou uma oportunidade porque eu gosto mais de você do que da outra. Eu te dou oportunidade porque você demonstrou ter mais capacidade, mais mérito e mais maturidade do que a outra pessoa. Isso é imparcialidade. Agora, quando eu dou a possibilidade de alguém avançar
porque eu gosto dela e porque eu sou parcial, e aí eu trato as pessoas com injustiça, isso causa problemas, causa rupturas. Então, a gente precisa não criar divisões através das nossas preferências. A gente precisa ser mesmo imparciais. Toda preferência injusta cobra um preço muito alto dentro dos nossos relacionamentos, certo? O terceiro ensinamento vai nos trazer que o medo pode nos levar a agir fora dos nossos princípios. Nós já aprendemos aqui em outros episódios que o medo não é um bom conselheiro. Ele nos desperta para algumas coisas, mas ele é péssimo conselheiro. Ele faz a gente achar que não tem solução para aquele problema, que a gente não é capaz, que Deus parou de ser Deus. Então a gente vê aqui Rebeca agindo por medo. Eu olhando ali como mãe, eu vejo que ela age por medo. Medo porque os dois tinham feito um acordo. Medo porque Esaú podia matar Jacó, ela não queria ficar sem os 2 filhos. Ela age por medo e dentro disso ela escolhe um caminho errado para alcançar o resultado que no final ela só queria proteger. Por mais que ela tenha uma preferência, que a gente vê que é nítida essa preferência, ela queria trazer proteção. E hoje, muitas decisões erradas nascem do nosso medo. Medo de perder alguém, medo de perder um trabalho, de perder a oportunidade. Né? Às vezes é a oportunidade da nossa vida, o medo nos toma, medo de ficar para trás. O medo não está sendo bom conselheiro nos dias de hoje, né? E aí, como que a gente pode mudar esse ciclo? Antes de agir, a gente precisa identificar pelo que nós estamos sendo movidas. Estamos sendo movidas por fé ou por medo? O que está batendo mais forte no nosso coração? Porque as decisões movidas pelo medo sempre produzem consequências dolorosas. Mas as decisões que são movidas pela fé sempre nos trarão paz e prosperidade. Às vezes nós não erramos por maldade, nós erramos por medo. E isso acaba trazendo tanta consequência, né? Depois a gente vai continuar estudando os próximos capítulos, a gente vai ver o que esse medo de Rebeca, o que essas decisões que eles tomaram vai trazer de consequência muito sério. O quarto ensinamento, ele vai trazer pra gente que nem toda vitória é uma boa vitória. Como assim, Jana? Poxa, uma vitória é uma vitória. Concordo. Jacó recebeu uma bênção. Ele teve uma vitória aqui. Mas o que aconteceu depois? Ele precisou fugir, ele vai perder a convivência da mãe, vai perder o final da vida do pai, a convivência e a amizade com o irmão, né? Vai ter que ir para outro lugar, perder a segurança da sua casa, o convívio com a sua família, por causa da vitória que ele teve. Mas por quê? Porque foi uma vitória conquistada de forma errada, no tempo errado. Uma bênção fora do tempo certo para acontecer na sua vida pode ser a maior destruição para vir. Às vezes é melhor não receber a bênção do que receber e vir uma destruição junto. E hoje a gente está vivendo numa geração obcecada por resultados, que não curte o processo, não celebra as conquistas do processo, quer um pouquinho por vez e só quer ver o resultado. E aí a gente nunca avalia o preço que estamos pagando para alcançar esses resultados. A gente não para observar o quanto caro está custando essas micro vitórias antes do tempo que a gente está recebendo. Muitas vezes a gente consegue o que queria, mas a gente perde a nossa paz, os nossos princípios e os nossos relacionamentos. E aí que graça que tem? Você tem uma conquista, se não tem com quem celebrar, se não tem aonde celebrar essa conquista, se você perde a sua própria consciência tranquila, sabe? Aquilo que de pôr a cabeça no travesseiro, deitar e dormir com tranquilidade, mesmo que você está passando por muito problema, ainda é possível dormir com tranquilidade, porque você tem um Deus que está cuidando de você. Mas se você perdeu a sua paz, vai ser muito difícil você conseguir essa tranquilidade. Então hoje a gente precisa avaliar o que a gente está perdendo porque está conquistando um resultado que não deveria ser nosso. Qual o caminho que a gente está utilizando para chegar no nosso objetivo? Ele é um caminho de paz? Ou é um caminho de tormenta? Ou é um caminho de inquietude? Essa vitória que você está conquistando hoje, ela vai te trazer paz e prosperidade? Ou ela vai te trazer discussão, briga, né? Vai te tirar o sono? Ganhar de maneira errada também é uma das formas de perder.
E você não pode se enganar quanto a isso, certo? Vamos para o quinto ensinamento, que nossos erros têm consequências, mas não são maiores que a soberania de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque esse ensinamento aqui eu acho que é um dos mais fortes do nosso capítulo, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós tomamos decisões ruins, mas Deus continua conduzindo a nossa história. Porque lembra que a gente viu no outro episódio? Nós vamos errar, nós vamos continuar errando. Mas tem uma coisa que não muda na palavra, é plantio e colheita, e a gente vai ver muito forte aqui nos próximos capítulos sobre plantio e colheita, dentro dessa história mesmo. Então a gente vê que Deus continuou conduzindo aquela história. Teve um erro, manipulação e mentira, mas Deus continuou ali. Não porque Deus estava achando aquilo lindo e concordava, não porque Deus olhou e falou assim, tem um propósito para a vida de Jacó, Rebeca me deu uma ajuda, que bom. Ali o desenrolar das coisas vão caminhar para onde eu quero. Não, nós vamos ver que isso vai mudar. E hoje nós vemos muitas pessoas vivendo presas à culpa de coisas que elas mesmas causaram, de erros que completamente mudaram o propósito da sua vida. Então hoje a gente vê muitas pessoas presas à culpa, porque elas acreditam que um erro anularam, alteraram totalmente o propósito que Deus tem na vida dela. E por outro lado, a gente vê outras pessoas vivendo o extremo. A gente viu algo parecido no episódio passado. Elas erram e acham que Deus vai apoiar, vai proteger, vai cuidar, é só eu pedir perdão que vai dar certo. Então a gente vive opostos e nenhum dos dois extremos é saudável, porque Deus não vai passar a mão na sua cabeça pelo seu erro, mas Ele também não vai ficar te condenando o tempo todo pelo seu passado. Hoje a gente precisa entender que Deus é misericordioso, mas que também nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos erros, das nossas decisões e das nossas escolhas. O perdão de Deus não vai eliminar as consequências, mas também não vai nos punir para sempre. E a gente vai aprender muito sobre isso. Seus erros podem gerar consequências, mas Ele nunca vai anular a soberania, a misericórdia e o amor de Deus na sua vida. Não desista. Não ache que porque você errou, tudo vai ficar bem só porque você pediu perdão. E não ache que porque você errou, você vai ser condenada para sempre. Tá bom? Calma seu coração, que vai dar tudo certo. Você está mudando, você está evoluindo. Já leu 28 capítulos de um dos melhores livros da sua vida. Então vai dar certo. Por isso que a gente preparou algumas perguntas aqui para vocês, E nós vamos... Para se for preciso, entende cada uma delas, responde com sabedoria e maturidade para você. Porque eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida em cima de cada resposta que você der. Vamos lá? Existe alguma área da sua vida que você está tentando controlar quando você deveria entregar ela para Deus? Você tem tratado as pessoas justas ou as suas preferências estão causando divisões dentro dos seus relacionamentos? Quais decisões da sua vida hoje estão sendo tratadas mais pelo medo do que pela fé? Existe alguma conquista hoje que você está buscando sem avaliar o preço que ela pode ter? Você está usando a culpa para te manter presa nos medos do passado? Ou você está usando a graça de Deus como desculpa para continuar errando e não mudar? Responde cada uma delas com muita sabedoria, com muita verdade com você e com Deus. Porque a partir disso, do desejo do seu coração, eu tenho certeza que Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Encerramos o capítulo 27 de Gênesis com uma das histórias mais fortes, sobre pessoas imperfeitas. Sobre uma história de uma família cheia de desafios, de falhas, de rupturas, mas também uma história onde a gente vê que Deus continua trabalhando, mesmo quando nós, seres humanos, erramos. Uma história que mostra a soberania e a misericórdia de Deus. A gente viu que Deus não aprova as coisas erradas e as mentiras, mas isso também não significa que Ele vai nos condenar e nos julgar para sempre, porque Ele também consegue saber quando o medo está trabalhando, quando o medo está agindo em nós, quando nós estamos trabalhando por desespero, e é a partir disso que Ele descobre aonde Ele precisa trabalhar mais para nos mudar e nos levar até Ele, porque a gente vai ver que Jacó tem uma história linda pela frente, apesar dos erros que ele cometeu. Então, controle menos, manipule menos, tenha mais fé, creia mais em Deus,
Entregue de fato a sua vida no altar, aos pés do seu Deus, do meu Deus, porque eu tenho certeza que o extraordinário e as vitórias gratuitas Ele vai entregar na sua vida. Vamos orar por isso? Vamos juntas? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, porque nós vamos orar juntas. Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por mais um episódio, por todas as mulheres que estão aqui hoje, Pai, assistindo mais um vídeo. Senhor, queremos Te pedir que o medo não controle as nossas emoções, que o Senhor nos dê sabedoria, abra os nossos olhos espirituais, que a gente, Senhor, trate as pessoas de forma imparcial e não com parcialidade, Senhor. Que nós não humilhemos, não rejeitemos ninguém pelas nossas preferências, mas que nós tenhamos a sabedoria de saber que cada pessoa no nosso ciclo tem o seu valor, independente dos nossos sentimentos por ela. Senhor, que nós não sejamos movidas pelo medo, mas pelas Tuas promessas e pelo Teu Espírito Santo. Cuida de nós, nos guarda, guarda a nossa mente, nosso corpo e o nosso coração e preserva a nossa fé em Ti, Senhor, porque nós já temos certeza que as Tuas promessas já estão garantidas na nossa vida e que elas vão vir de forma gratuita. Obrigada por tudo, Pai, por tudo Te damos graças em nome do Teu Filho eterno que vive e reina para sempre. Amém. E amém. E eu espero de coração que essa aula tenha feito sentido para você, que você melhore mais um pouquinho a partir dela. Não se esquece. Fez sentido para você? Se você não está inscrita no canal, já se inscreve nesse canal. Nós somos 100 Marias batendo forte pela palavra do Senhor. Compartilha para uma Maria que precisa ouvir essa palavra, que precisa acalmar o coração. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho, porque domingo. Gente, domingo eu tô aqui com vocês. Esse episódio é o de quarta. Minha cabeça já tá, bugando. Domingo eu tô aqui contigo, tá bom? Domingo eu te espero nesse mesmo abençoado local, canal e horário. Beijo e até domingo.